Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Como diz o pastor Guilda ali, esse Covid dá trabalho, né? Haja álcool, papel, mas é o correto. Cumprimento também quem está em casa, assistindo, que todos possam receber aí também a palavra do Senhor. Neste momento, irmãos, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer uma oração, amém? Quem está em casa também. Pai, estamos aqui na tua casa, engrandecendo o teu nome. Te adoramos através do louvor, te adoramos com nossos dízimos, nas nossas ofertas. Te adoramos, meu Pai, também com o ensino aqui, testemunhando o que o Senhor faz. E agora, meu Pai, vamos te adorar através da palavra. Que neste momento o Espírito Santo do Senhor possa se encontrar ali no coração de cada um, fortalecendo o coração de cada um para que venha receber o seu alimento. Aqueles que estão em casa também, que venha receber do Senhor o alimento. Gerem, meu Pai, vontade mais e mais de aprenderem do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um que está aqui. Ninguém está aqui por acaso. Todos que estão aqui, do maior ao maior, do mais novo, do mais velho, meu Pai, tem um propósito. Ninguém veio por acaso. E eu tenho certeza que todos que estão aqui também, aqueles que estão em casa, anseiam no coração o desejo de ver um parente, um amigo sentado aqui ao teu lado. Então que neste momento o Espírito Santo do Senhor, essa pessoa, meu Pai, está pensando nesse parente, neste amigo que ela quer que volte para os caminhos do Senhor, que ela quer que conheça o Senhor mais e mais. Espírito Santo do Senhor, vá neste momento até a vida dessa pessoa, leve seu fogo, gere mais e mais vontade dessa pessoa estar perto do Senhor, porque mais perto nós queremos estar do Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo do Senhor que te trouxe aqui, Ele está com cada um de nós. Quando Jesus estava aqui, percorrendo a terra, Ele disse que Ele teria que ir, Ele teria que voltar ao Pai, para que algo maior, grandioso viesse, para estar conosco. E veio, amém? O Espírito Santo do Senhor se encontra comigo, com você, com cada um de nós. E de nós se não fosse Ele, para viver os dias maus, os dias bons. De nós se não fosse o Espírito Santo do Senhor. Amém? Tem duas festas que é relatada na Bíblia, que é a Páscoa e Pentecostes. Glória a Deus. A Páscoa, ela representa o perdão dos nossos pecados. Jesus foi ali para aquela cruz, morreu por nós, perdoou os nossos pecados. Nós até louvamos falando que majestade, né? Essa majestade é real. Essa majestade veio aqui na terra, usou uma coroa de espinhos para que eu, você, cada um de nós pudéssemos usar a coroa da vitória, a coroa da vida, não é mesmo? No Antigo Testamento, os pecados eram cobridos. No Novo Testamento, o pecado foi retirado através de Jesus. Isso nos alcançou. Então, que o Espírito Santo do Senhor, aquele que veio por nós, ele possa te ajudar, te capacitar dia após dia, para que esse pecado não venha fazer parte da sua vida. E que o Senhor venha estar nos capacitando para que que nós possamos ser melhores dia após dia. Nesse intervalo entre Páscoa e Pentecostes, é o tema da mensagem, o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Nesse intervalo, foi um intervalo de 50 dias, houve um silêncio. E nas nossas vidas, a gente passa por esses silêncios de Deus. A gente clama, a gente busca, e parece que Deus não está falando com a gente, não é mesmo? Parece que Deus não está falando. A gente está ali ajoelhado, clamando. A gente vem para o culto nas quintas, viemos no domingo, participamos de células, discipulados, pedimos orações para amigos, e parece que Deus não fala nada, não é? Nada é dito. Nesse intervalo desses 50 dias, os discípulos
Antes da Páscoa, antes de Jesus morrer ali na cruz, ser ressuscitado, os discípulos acompanharam Jesus, o viu fazendo grandes milagres, maravilhas. Olha que maravilha andar com Jesus. Mas quando Jesus foi levado, nesse intervalo até Pentecostes, eles quiseram voltar para a antiga vida. Pedro, Jesus tinha chamado ele para ser pescador de homens. E naquele intervalo a Bíblia relata que ele já voltou a ser pescador de animais, de peixes, não é? Porque havia um silêncio. Mas a partir do momento que veio ali, no livro de Atos, Pentecostes, a partir daquele momento o Espírito Santo do Senhor veio. O mesmo Espírito Santo que veio, Ele está aqui conosco. Ele está com cada um de nós. E a partir daquele momento, sinais e maravilhas foram revelados novamente. Aqueles homens de Deus puderam levar a palavra do Senhor além. Transmitir a palavra do Senhor. E hoje ela está aqui, ela está com você. Você é uma testemunha viva disso, não é mesmo? E nesse tempo a gente ouve tantas notícias ruins. E a gente pensa: por que Deus, o Senhor está em silêncio? Sexta-feira uma amiga minha me mandou uma mensagem: Daiane, ore pelo meu marido. Ele está entubado. Felizmente mais um, né? Ele está entubado, novo, em torno de 40 anos. Ele não está nada bem. E aí você para e pensa: meu Deus, parece que a guerra não acaba. E vai de novo, parece que essa guerra não acaba. E de sexta-feira para cá, orando por ele, né? Ele é cristão, ele é da Igreja Luz para os Povos. E orando. E você fica naquele receio de ficar perguntando para a pessoa como está seu marido. Porque eu tenho outra grande amiga, Edma, que o marido também se encontra entubado. E é ruim a pessoa ter que ficar toda hora falando, mas graças a Deus, a hora que eu estava vindo para o culto, ainda mostrei para o meu marido, ela me mandou uma mensagem, e a mensagem começava assim: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Meu marido está melhorando, está respondendo a medicação, coisas que os médicos falam não tem jeito, para Deus tem jeito. Essa semana também, para o irmão Geraldo, esposo da Edma, foi só bênçãos. Passamos por uma semana de vale, de silêncio de Deus. Mas agora não, só vitórias, só melhoras e melhoras. Porque Deus é bom o tempo todo. Se estamos aqui, se temos o Espírito Santo do Senhor, Ele nos guia e Ele nos mostra a voz de Deus. Ele mostra através de pequenos sinais. Talvez a gente ache que os sinais são pequenos, não vale, mas vale. Aquele sinal que o Senhor te deu é para você ver a vitória dEle e crer que você já recebeu a vitória. Amém? Glória a Deus. E nós temos que ser essas testemunhas de Deus aqui na terra. Testemunhas do que Deus faz. Eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas vão subir aqui para testemunhar, não é? Aqui mesmo agora minha prima Miri, ela me deu um testemunho, ela foi ali no meu ouvido e falou um testemunho. Ela falou assim: prima, em 2019 eu fiz um processo seletivo da prefeitura. Já tinha desistido. E essa semana eles ligaram. E dia 2, né? Já vai começar a trabalhar. Olha como Deus é um Deus de milagres. Nos usa para testemunhar que Ele é fiel. Aquele período que você acha que Deus está em silêncio, não está não. Ele está fazendo por você. Glória a Deus. Temos que testemunhar. O inimigo está aí o tempo todo, querendo que a gente testemunhe a favor dele. E a gente tem tantas oportunidades para testemunhar para o nosso próximo o que Jesus é capaz de fazer, não é? Eu mesmo já contei um testemunho aqui, mas nunca por esse lado do inimigo. Eu cresci tendo convulsões, cresci em médicos e fazia tratamento no Hospital da Criança até os meus 23 anos de idade, no Hospital da Criança, que era meu médico que me acompanhava. E os médicos falavam que não tinha jeito, que qualquer momento poderia ter um aneurisma e ir. Então assim, era uma luta constante. Até a gente brinca que meu marido, eu conheci ele numa crise de convulsão, conheci mais profundamente. A gente fazia um curso de informática
E eu tive essa convulsão no curso. E foi ele que segurou minha língua. Glória a Deus por isso. Então Deus usa os meios dele, amém? E estamos aí até hoje, né? Muitos e muitos anos. E para toda a eternidade, amém? E quando eu me converti, Deus usou uma pessoa para falar assim, que não sabia desse problema meu, só Deus, né? Olha, eu estou te curando, o Senhor mostra que Ele está te curando. Tem uma veia no seu cérebro, do lado esquerdo, que ela não funciona. E Deus está curando. E eu criei naquilo, eu falei assim, eu tomava muitos e muitos remédios, eu criei naquilo, eu olhava para os remédios, mas e agora? E eu ia no médico, não, isso não era detectado em nenhum exame, fazia ressonância, tudo, nada, não era detectado. E nessa semana que eu recebi a cura, eu tinha uma consulta, e eu fui nessa consulta, fiz o exame, levei para o médico, e ali naquela hora detectou. Naquela hora detectou. E eu pensei, e agora? Deus falou que eu estou curado, nunca apareceu nada, agora que eu estou curada vai aparecer? E aí você tem muitas dúvidas, muitas, não só quando você acaba de se converter, no decorrer da vida você vai ter dúvidas. E o Espírito Santo é o que vem para nos ajudar, para nos capacitar, amém? Mas aí eu fui sendo acompanhada e Deus me mostrou que Ele é o Deus da cura. E eu criei nele. Eu posso fazer exame, pode ser o que for, que agora nada aparece. Porque o inimigo, eu não iria testemunhar para ele. De maneira nenhuma. Mas sim para Deus, o que ele fez comigo. E nunca mais, desde então, nada. Já vou fazer 40, quase, né? Nada. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que ser testemunhas de Deus. Temos que dar esses testemunhos. Abre sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Vamos estar falando desse silêncio de Deus, nesse intervalo das nossas vidas que a gente passa por silêncios. E o interessante é que hoje de manhã foi ministrado sobre deserto. Silêncio e deserto caminham juntos, não é? Então é o que Deus está falando conosco nesse período. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai à terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Só até aqui. O interessante dessa palavra é que o Senhor chega até Abrão, ali ele ainda era Abrão, e fala: sai da tua terra. E o que ele faz? Partiu. Naquele momento ali você recebeu uma palavra dessa: sai da sua terra. Abrão era um homem que já possuía suas riquezas. Como que ele ia deixar tudo para trás? Pessoas que moravam em tendas naquele tempo, sair sem rumo, sem uma direção, confiando somente em Deus. Sendo que naquela época você plantava o que você ia comer, não tinha um supermercado. Eu vou mudar. Se Deus chegasse hoje e falasse assim para você: sai daqui, vai morar neste momento lá no sul. Hoje é mais fácil, não é? Você vai atrás do emprego, você vai trabalhar, você vai ter um supermercado para comprar seu alimento. Naquele tempo não. Você sairia, carregava tudo que você tinha ali, ia para um lugar distante, ia plantar tudo novamente, ia levar ali os animais para produzir leite, carne, não é? Era bem difícil. E ainda tinha os perigos, tinha os saqueadores, ladrões, pessoas ruins no meio do caminho. E ainda era no deserto. De dia fazia muito calor e à noite frio. E aqui fala que Abraão em momento nenhum hesitou. Que Abraão, ele partiu. Ele foi.
Ele não perguntou, Deus, e agora? Ele foi. Conosco é do mesmo jeito. Se Deus fala com você, faz isso, é para o seu melhor. Lá na frente você vai entender o que você está passando. Amém? Glória a Deus. Só que aqui, Deus pediu para ele não levar os parentes, não foi? E aqui vai falar que ele levou seu sobrinho Ló junto com ele. Ló foi juntamente com ele, não podia, não é? Deus falou. O que Deus fala, a gente tem que cumprir. E Ló foi. Ló foi. E aqui vai continuar contando a história do que acontece. E de repente Deus silencia, não fala mais com Abrão. Tem um silêncio aqui também. Deus não fala. E sabe o que aconteceu nessa caminhada? Teve escassez de comida. Não teve comida. Pensa você no deserto com fome, sem alimento. E a palavra de Deus vai falar que Abrão não pediu para Deus, Deus manda comida para mim. Não. Aqui no versículo 10 diz assim: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito. Ele foi para o Egito. Ele foi buscar segurança em outras coisas. Quando Deus está em silêncio nas nossas vidas, é normal a gente querer buscar segurança em coisas e não em Deus. Procurar coisas. E ali Abrão foi para o Egito, porque lá tinha comida. E Deus não tinha mandado Abrão ir para o Egito. E sabe o que aconteceu? As piores coisas que você pode imaginar. A esposa dele, Sara, era Sarai ainda, era uma mulher muito bonita. E ele ficou com medo do pessoal de lá ver ela e querer ela como esposa. E naquele momento ele pede para Sara falar assim: fala que você é minha irmã, que você não é minha esposa. Era meio verdade, porque ela era meio irmã dele também, né? E isso aconteceu. O faraó quis ela como esposa e levou ela para o seu harém. Pensa a aflição que Abrão deve ter passado. Aquele homem que amava a sua esposa, ali naquele Egito, uma terra que Deus não pediu para ele ir, ele foi. Só que Deus é tem uma misericórdia tão grandiosa para nós, como eu disse no início, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, que Deus mandou uma praga para aquele lugar. Deus mandou uma praga, a ponto de Faraó perguntar: o que está acontecendo? Abraão, o que você fez? A gente não tinha isso aqui. Aí ele revela que Sara é a esposa. E Faraó: leva essa mulher daqui, leva ela embora. E levou embora. E eu imagino que esse período não deve ter sido assim um período muito curto. Então ele deve ter passado por esse vale, esse silêncio por muito tempo. Abraão levou sua esposa, eles saíram dali, juntamente com Ló. Ló também estava. E quando a gente está em silêncio, quando Deus está em silêncio, quando a gente está vivendo esse silêncio com Deus, é normal a gente procurar fugas. Vou fazer outras coisas. Deus fica para depois. Até o tema da mensagem, antes de ser o silêncio de Deus, eu ia colocar mas Deus pediu para colocar esse. Seria assim: a fuga atrai as trevas. Sabia? Quando você desvia do caminho do Senhor, deixa o Senhor para depois. Aqui Abraão não estava buscando mais ao Senhor. Depois, mais para frente, o Senhor vai falar com ele. Mas nesse intervalo, não. Quando a gente busca outros caminhos, esses caminhos só vão nos levar para as trevas. Pare e pense na sua vida. O momento que você deixou Deus de lado, que você foi para um caminho diferente. Aconteceu coisas ruins, eu tenho certeza. Não foi só com você, foi comigo também. Acontece sim. Porque a gente vai buscar outros caminhos. Eu vou fazer isso aqui, deixa Deus para depois. Até mesmo para nossa família, né? Eu vou ter mais tempo com a minha família, deixa Deus para depois. Eu vou ter mais tempo para os meus amigos, deixa Deus para depois. Eu vou ter mais tempo para os meus estudos, deixa Deus para depois.
E ali a gente vai tendo aquela fuga. Até aqui os maiores pessoas da Bíblia tinham essas fugas. Elias teve seu momento de fuga. Elias foi um homem que derrotou pessoas maldosas, profetas maldosos de Baal. E quando a mulher se levantou contra ele, Jezabel, ele fugiu, ele não quis saber. Deus já era tão grandioso na vida dele, mostrava batalhas que ele enfrentou e venceu tão grandes, mas naquele momento ele fugiu. Só que a gente tem o Espírito Santo de Deus, amém? E esse Espírito Santo do Senhor tem que estar ali, ó. Você tem que estar ali em comunhão com Ele o tempo todo. O Espírito Santo vai estar falando. Deus quer falar com você. Deus não está em silêncio não. Volte para o caminho. Porque nesse período que você não está ouvindo a Deus, se você for para outros caminhos, outras fugas, só as trevas vão vir. Só as trevas. Amém? Só as trevas. E ali naquele momento, quando eles saem do Egito, vão embora, os pastores dos rebanhos de Abrão começou a ter contendas com os pastores do rebanho de Ló, seu sobrinho. E começaram a brigar. Brigando. E aí foi no momento que Abraão, tá errado. Só está vindo trevas, né, para o meu lado. Essa fuga só está dando trevas. Chegou em Ló e falou assim: Ló, meu sobrinho. Porque Ló dava uma segurança para ele. Ló tinha posses, tinha dinheiro. E Ló tinha perdido o pai, o irmão de Abraão. Então assim, dá para ter dois exemplos. Um de segurança. Segurança nas riquezas, mais e mais riquezas. Porque quanto mais e mais riquezas a gente tem, dá a impressão que nós estamos seguros, não é? Contra pandemias, contra tudo que vem, a gente está seguro. E a outra era a questão emocional, questão da paternidade. Ló perdeu o pai, Abraão estava ali cuidando dele como se fosse um pai. Essa questão também entra. Talvez a questão emocional também nos leva para outros caminhos, que Deus não quer que você vá. Que Deus não quer. E ali, Abraão chamou seu sobrinho e falou: Ló, dá uma olhada onde nós estamos. Escolhe um lugar para você ir. Para onde você for, eu vou para o outro lado. Naquele momento, Abraão, tá errado, gente. Deus pediu para mim ir sem minha família. A partir do momento que eu descumpri algo que Deus falou, tudo tá dando errado. E aí Ló olhou tudo e ele enxergou as campinas do Jordão, uma terra melhor, uma terra com água, uma terra melhor. E a outra terra que Abraão ia ficar era uma terra seca, uma terra árida. E aí Ló partiu Campinas do Jordão. E Abraão cumpriu, foi para o outro lado. A partir deste momento, dá uma olhada lá no capítulo 13, versículo 14 de Gênesis. Capítulo 13, versículo 14. Deus vai falar, o silêncio acabou. Ó, disse o Senhor a Abraão. Abraão passou por aquela dificuldade todinha no Egito, aquela contenda ali com seu sobrinho, e Deus estava em silêncio. No momento da fuga, Deus estava em silêncio. E aqui, vamos ler lá, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Pode continuar. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Pode continuar. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Olha que maravilha. Depois do silêncio, Deus falou com ele. Deus deu terras
grandiosas a Ele. E a descendência dele, se você puder contar os pós da poeira, essa é a descendência. Nós somos essa descendência abençoada, amém? Glória a Deus, você crê nisso? Você crê? Se a partir deste momento você se voltar ao Senhor, falar: Senhor, qual que é o seu propósito na minha vida? Pede ao Espírito Santo: qual é o seu propósito? Qual é o meu ló? Qual ló eu estou carregando comigo? Que ló você tem com você aí neste momento, que só está trazendo trevas para a sua vida? Qual é esse ló? E fala: Senhor, a partir de hoje, para onde ele for, eu vou para o outro lado, porque eu sou do Senhor. O Espírito Santo do Senhor está com você. Ele quer ter essa comunhão com você. Essa comunhão, falar, ouvir, vai por aqui. Vai por aqui. Esse é o caminho que eu tenho para você, das bênçãos do Senhor. Qual é o seu ló? Já parou para pensar? Se Deus está em silêncio, que ló que está na sua vida? Que ló está atrapalhando você montar um altar ao Senhor, falar com o Senhor? Aqui, a partir deste momento, Abraão construiu um altar de agradecimento, não é? Construiu um altar. E Abraão ir para um lado e Ló para o outro, não quer dizer assim, se for um parente, um amigo, alguém, não quer dizer que você vai ficar de mal dessa pessoa e não vai conversar mais com ela, vai xingar ela, não é isso. Até mesmo que na Bíblia vai falar que Ló entrou nas enrascadas lá também, porque ele foi para o lado ali de Sodoma, né? Gomorra, era uma terra que não era abençoada não. E mesmo assim Abraão foi lá salvar ele. Então não quer dizer que você vai fechar a cara para aquela pessoa, não é isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. E sobre esse silêncio de Deus, sexta-feira a gente estava na casa da irmã Edma orando, e Deus me deu uma palavra sobre figueira seca, né? Que Jesus viu uma figueira que não tinha figos, ele amaldiçoou. Enquanto eu estava lendo, o pastor Marcos Luzino começou a rir. Ele começou a rir, aí a pastora Raquel ficava dando: o que você está rindo? Ela está lendo e você está rindo, né? E depois ela veio me contar que ela estava morrendo de vergonha. Eu estava lendo ali a palavra e ele rindo. Mas naquele momento, era Deus dando uma visão para ele. Deus mostrava ali uma figueira, uma árvore seca. E naquele momento ela se tornou como um ipê, não foi? E foi Deus confirmando. E eu fiquei com aquela figueira na cabeça. E ontem à noite, Deus falou para mim lá no livro de Abacuque, que fala também de vinha, né? Não dá frutos. E eu, incomodada, eu falei: eu vou ler o livro de Abacuque de novo, ver o que Deus quer falar. Aí até o Marcos acordou, era quase 1h da manhã. Ele: está fazendo o quê? Eu falei: estou lendo Abacuque. Ele: é Abacuque? Eu: é Abacuque. E eu vou ler para vocês um exemplo de silêncio de Deus também. Abacuque, ele foi um dos profetas menores da Bíblia. Muita gente, quase ninguém lê, mas lê, gente, é maravilhoso esse livro. E profetas menores não quer dizer que era um profeta de pouca importância, não. Tem uns profetas maiores, profetas menores. Profetas maiores são aqueles que deixaram mais histórias relatando ali sua passagem. Deixaram mais escritos, mais assuntos sobre aquilo. E os menores quer dizer que não tinha muito material, é isso. Não quer dizer que alguém é mais importante que o outro. Amém? E Abacuque, ele foi de uma época até mesmo no profeta Jeremias. Jeremias é um dos profetas maiores. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Isaías. Amém? E os outros são os menores. E no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2, diz assim, só a primeira parte: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Só até aqui. Até quando? A gente faz essa pergunta também, nos momentos de silêncio. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Senhor, estou passando por isso. O Senhor não me escuta? Até quando? E o interessante é que os profetas do Senhor, eles recebiam a palavra do Senhor para passar para o seu povo. E esse profeta aqui não.
ele recebeu as reclamações do povo para passar para o Senhor. E o Senhor estava em silêncio. Até quando, Senhor, eu vou clamar? Até quando? Eu não vou ler ele todo, mas nesse capítulo, não precisa ler, eu vou só citar aqui algo que ele fala sobre o que aquele pessoal ali de Judá estava passando. Os caldeus estavam ali lutando contra eles estavam sofrendo muito. E as palavras que esse profeta Abacuque usa é destruição. Tinha destruição. Quem está com a vida destruída? Iniquidade, pecados, né? Quem está vivendo para os pecados? Hoje não é um dia do Espírito Santo julgar ninguém. É dele falar assim: eis-me aqui, eu estou aqui com você. Eu quero que você volte para mim. Não estou aqui para julgar ninguém. O Espírito Santo fala isso para você hoje. Amém? Vexame. O povo de Deus estava passando por vexame. Violência sem fim. Contendas, litígio, frouxidão da lei. O inimigo que oprime o justo. Os justos do Senhor estavam sendo oprimidos ali. O juiz que se faz comprável. Só trevas estava acontecendo ali. E Abacuque clama: até quando, Senhor? Não vai me ouvir minha voz? E ali, são só 3 capítulos, Abacuque. O capítulo 1 inteirinho é de silêncio de Deus. Eu não sei quantos dias o silêncio de Deus está na sua vida, mas ele tem um fim. E se ele está trazendo essa palavra hoje para você, é que o fim é hoje, amém? Glória a Deus. No capítulo 2, o Senhor já vai falar com ele. No versículo 2 também diz assim: então o Senhor me respondeu. E no versículo 4, na parte B, diz assim: mas o justo pela fé viverá. Amém? Essa palavra aqui ela é usada até no Novo Testamento, livro de Romanos, Hebreus. Vai dar isso aqui: mas o justo viverá pela fé. Você é um justo do Senhor? Você vive pela fé? A fé é a esperança e a certeza daquelas coisas que já aconteceram, amém? Você crê que a sua vitória já aconteceu? Você crê que aquilo que o Senhor te prometeu já aconteceu? A vitória é sua, em nome de Jesus, porque o justo viverá pela fé. Aqui, e para finalizar, no capítulo 3, é maravilhoso. É um capítulo 1 de silêncio, o 2 de Deus falando, e o 3 é um agradecimento ao Senhor. Talvez você passou pelo silêncio. Deus está falando com você agora, e já está chegando a hora de você só agradecer. Não só chegando, você já começa a agradecer, porque a vitória já é sua. Você tem fé para agradecer? Aqui, se a gente for ver esse livro na matéria português, a gente vai ver que o início, o capítulo 1, é como se fosse uma prosa. E no capítulo 3 já é uma poesia. Naqueles tempos, uma poesia era para dizer algo muitíssimo importante. Algo muito, muito importante. Eles usavam a poesia. Não uma poesia como a nossa hoje de rimas. Não. Era uma poesia de comparações. E era para dizer algo muito importante. Então esse capítulo 3, ele é muitíssimo importante. Vou ler ele, versículo 17 e 18 de Abacuque. E você vai ler para você, como uma forma de agradecimento a Deus. Amém? Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda vida você se alegrará no Senhor, ainda que nada esteja florido, você esteja passando pelo silêncio de Deus. Ainda que nada esteja acontecendo, você vai dizer: eu me alegrarei no Senhor, porque o justo viverá pela fé. Ele tem coisas grandiosas para você. Glória a Deus.
E voltando lá no livro de Gênesis, para finalizar. Gênesis 13, versículo 17 e 18, vou ler novamente para você. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Pode passar. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Deus está pedindo para você mudar as suas tendas de lugar. Aonde estão ali suas tendas neste momento? Qual lugar você fixou sua tenda? Sua tenda está ali, mas Deus, você não está ouvindo a Deus. Deus pede: muda as suas tendas de lugar. Pegue as suas tendas e mude de lugar. Volte para os caminhos do Senhor. Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. O Espírito Santo quer te ouvir. Coloque-se em pé neste momento. Neste momento você vai pensar: quem é o Ló que está na minha vida? Aonde as minhas tendas estão fixas? E a palavra do Senhor diz: carvalhais de Manre. Manre em hebraico quer dizer força. Mude sua tenda de lugar, que Deus vai te dar a força. Já temos o Espírito Santo do Senhor. Ele é a tua força. E vai falar que ali naquele local está junto a Hebrom. Hebrom em hebraico quer dizer união. O Espírito Santo quer estar em união com você. Ele está aí com você. Dê liberdade a Ele. Dê liberdade a Ele. O Espírito Santo do Senhor quer ter união com você. Nada é por acaso. As palavras ditas na Bíblia têm significado. Nada é por acaso. Se carvalhais de Manre quer dizer força, mude a sua tenda de lugar, você vai ser fortalecido. E Hebrom quer dizer união. O Espírito Santo quer ter essa união com você.